Cada bebê é único, cada bebê tem a sua personalidade. E isso significa que o padrão de sono dos bebês, ele varia enormemente, assim como varia o padrão de sono dos adultos. Então a gente vai ter bebê de fato que dorme a noite inteira, embora não seja o mais comum, existem bebês que dormem tranquilamente a noite inteira, sem a necessidade da intervenção do adulto. Existem bebês que acordam 2, 3 vezes. E existem bebês que acordam a cada 40 minutos. Todos esses padrões, eles estão dentro da variação da normalidade. Tem bebês que dormem muito, tem bebês que dormem pouco. O importante é o bebê ele estar bem. Mesmo que ele tenha tido um sono curto, esse sono curto pode ter sido restaurativo. Se o bebê ele não demonstra sinais de cansaço, de irritabilidade, é porque aquela quantidade de sono foi o suficiente para ser restauradora para o bebê. Então, não compare o seu bebê com outros bebês ou com as tabelas de sono que a gente vê na internet. Cada bebê é único. Então, não veja o seu bebê como problemático ou com algum defeito, com algum problema, se o padrão de sono dele é diferente do padrão que você gostaria que fosse. Tem um provérbio português que diz o seguinte: o sono, ele é irmão da morte. O sono, ele é um momento da nossa vida, principalmente para o bebê, de extrema vulnerabilidade. Porque é nessa hora que a gente fica sozinho, a gente adormece sozinho. Não adormecemos junto com outras pessoas. E para que o bebê possa fazer isso de forma muito tranquila, ele precisa se entregar para o sono. E essa entrega, ela requer confiança. Confiança de que no mundo daqui vai ter alguém que vai estar cuidando dele e vai estar zelando por esse sono. O bebê dormir longe dos pais, no seu próprio quarto, no seu próprio berço, sozinho, é uma coisa cultural, principalmente da cultura ocidental, e é uma coisa relativamente nova quando a gente pensa na história da humanidade. Nós somos seres sociais e somos seres que vivem em bando. A nossa programação biológica, ela nos leva a sempre ficarmos juntos. Então, na história da humanidade, as mães sempre dormiram com seus bebês. É uma coisa muito recente a gente ter uma expectativa que o bebê ele durma sozinho num outro cômodo. Então, o bebê que dorme junto com a mãe, o bebê que é amamentado durante a noite, o bebê que é respondido nos seus despertares noturnos, ele está nada mais do que sendo correspondido na sua programação biológica. O hábito de forçar os bebês a dormirem sozinhos, seja adormecer sozinhos ou retornar sozinhos para o sono depois do despertar, o que a gente chama de treinamento de sono, consultorias de sono, é uma coisa super recente e vai contra a natureza humana. Os treinamentos de sono, eles são uma invenção moderna, eles são baseados na psicologia comportamental e eles são frutos, resultados de mudanças que nós vivemos enquanto sociedade. Mudanças sociais, o fato de nós vivermos em famílias nucleares, que não tem rede de apoio, que não vive mais em comunidade, mudanças econômicas, onde a mulher ela foi inserida no mercado de trabalho, ela precisa estar apta no dia seguinte a trabalhar, mudanças de comportamento. E embora esses treinamentos eles possam trazer resultados para algumas famílias, que é o bebê adormecer sozinho, e o bebê ele dormir a noite inteira, eles cobram um preço muito alto para o bebê, para a relação entre os pais e o bebê, e para a maioria das famílias é uma coisa que é extremamente estressante e extremamente angustiante. Os treinamentos de sono, tanto aqueles que são mais rígidos, através do choro controlado, ou aqueles que são os ditos mais gentis, que não deixa chorando, mas que querem que a criança desassocie o peito, desassocie o embalo, os pais não podem pegar a criança, precisam acalmar a criança dentro do berço. Qualquer tipo de treinamento de sono expõe os bebês a altas cargas de estresse. E esse estresse ele inunda o cérebro do bebê com cortisol e com adrenalina em quantidades que são muito superiores ao que deveria ser. E essas quantidades de cortisol e adrenalina podem inclusive mudar a estrutura cerebral de um cérebro que está em pleno desenvolvimento. Além disso, o treinamento de sono ele enfraquece esse vínculo de confiança entre os pais e o bebê, porque o bebê não está sendo respondido da maneira que ele precisa pelos pais naquele momento. E ele ensina para o bebê o que a psicologia chama de desamparo aprendido.
né? O bebê, eventualmente, no fim das contas, ele vai conseguir se acalmar sozinho, mas é porque não lhe resta outra alternativa. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Ele vai desenvolver alguma forma de conseguir dormir, de não requisitar aquele adulto para adormecer ou para voltar a dormir, porque ele precisa. Então, o bebê aprende que aquele cuidador não estará sempre disponível e que ele precisa descobrir os recursos internos para para voltar a dormir ou para adormecer sozinho. Só que isso pode ter impactos na vida daquela criança, né? Impactos emocionais, impactos psicológicos que podem durar para a vida inteira. O ciclo de sono de um bebê, ele é diferente do ciclo de sono do adulto. Os bebês, eles têm um ciclo de sono mais curto, eles passam mais tempo no estágio de sono leve e eles têm mais despertares durante a noite e eles precisam do auxílio do adulto para voltar a dormir. Com o tempo, a criança vai amadurecer neurologicamente e ela não vai mais precisar do adulto para voltar a dormir. Ela vai desenvolver os seus próprios recursos internos para conseguir tanto adormecer quanto voltar a dormir depois de um despertar por conta própria. E isso vai acontecer lá mais ou menos para os 5, 6 anos de idade, que é quando a criança atinge o padrão de sono de um adulto. E ainda assim, crianças com mais de 6 anos podem precisar de um adulto, da presença, do auxílio de um adulto para voltar a dormir, caso aquela criança tenha tido algum medo, tenha tido algum pesadelo. Então é natural que as crianças acordem e precisem desse auxílio para retornar a dormir. Todos os bebês nascem sabendo dormir. Essa ideia de que a gente precisa ensinar o bebê a dormir, ela é completamente equivocada, ela é completamente distorcida. O que a gente precisa, na verdade, o que o bebê precisa é de ajuda para conseguir relaxar e então adormecer. A gente vive numa sociedade, em lugares que são extremamente estimulantes e muitas vezes a criança tem dificuldade de conseguir relaxar. Ela precisa estar relaxada para que ela consiga adormecer. E esse sim é o papel do adulto, ajudar a criança nesse processo de relaxamento para que ela consiga, então, adormecer. As formas mais efetivas e naturais de relaxamento para um bebê são a sucção, né? Já que o bebê está na fase oral, ele experimenta a vida, o prazer através da boca. Então a sucção, esse ato de sugar, ajuda o bebê a relaxar. Falamos, né, preferencialmente no seio materno, mas outros bicos, né, o bico da mamadeira, o bico da chupeta também ajudam nesse processo de relaxamento. Mas nós, né, somos a favor do aleitamento materno, então o seio da mãe é de longe o lugar mais relaxante para um bebê. E a outra forma de relaxamento para o bebê é o embalo, né? Então, o movimento. Nós somos seres que relaxam com o movimento. É só você pensar quando você deita numa rede, você começa a fazer aquele balancinho, você vai relaxando. Então, o movimento, né? O bebê ser embalado, ser ninado, isso ajuda no processo de relaxamento para que o bebê consiga adormecer. Colo, embalo, sucção não são associações negativas de sono, como fazem você querer acreditar. Quando falam em associações de sono, é justamente o recurso que a criança precisa para conseguir adormecer. E muitas pessoas, muitos consultores, médicos, enfim, vendem essa ideia de que o colo, a sucção, o peito, o embalo são associações negativas. Muito pelo contrário, são associações mais naturais possíveis. E quando a gente fala, né, quando a gente escuta que a gente precisa desassociar o peito, desassociar o colo do sono, é uma coisa que é completamente antinatural e cruel. A grande maioria dos pais são convencidos de que o seu bebê tem um problema porque o sono dele é muito curto, porque tem muitos despertares, porque é um padrão de sono que obviamente causa muito cansaço, muita exaustão para os pais. E convencidos desse problema, os pais então começam a investigar coisas que estão impactando, seja diretamente ou indiretamente o sono do bebê. Então investigam refluxo, investigam cólicas, investigam alergias ou qualquer doença ali que possa estar impactando o sono da criança, quando na verdade a imensa maioria, tá? Não tô falando que não existem casos onde isso acontece, porque de fato sim existem, existe refluxo que impacta no sono, existe alergia que impacta no sono, existe uma série de coisas que podem impactar,
mas não é o caso da maioria dos bebês, né? E muitos pais ficam ali tentando encontrar uma solução para uma coisa que de fato não é um problema. Os despertares noturnos, eles normalmente acontecem no momento onde o bebê vai emendar um ciclo de sono no outro. Quando ele vai entrar num próximo ciclo de sono, naquele momento ele experiencia um estado muito leve de sono, que é onde acontece a maioria dos despertares. Nem sempre todo despertar noturno é por fome. Pode ser por algum desconforto, né? Algum barulhinho que a criança escutou naquele momento ali da emenda entre os ciclos de sono. Pode ser que a criança esteja com frio, pode ser que ela esteja com calor, pode ser que ela esteja com saudades da mãe, pode ser que ela esteja com medo. Ainda assim, a forma mais eficiente, mais rápida, na verdade, do bebê voltar a dormir quando ele tem esse despertar é através da sucção do seio materno, né? Você vai perceber que o bebê acordou, coloca ele no seio, em poucos minutos ele já voltou a dormir novamente. E a gente tem que lembrar que peito não é só alimento físico, né? Peito é conforto, peito é segurança, peito é carinho, é contato, é a lembrança de que tem alguém ali zelando pelo sono dele, que ele pode voltar a dormir tranquilamente, pode se entregar. Então é muito mais fácil a gente ir no fluxo da natureza do que a gente ir contra o fluxo da natureza, tentar ficar encontrando recursos que não são naturais para ajudar a voltar aquele bebê a dormir. Privação de sono, principalmente para as mães, é um aspecto muito cruel da maternidade. Eu sei, eu estou falando com as mães e pais que não dormem, que passam noites acordadas, que ficam desesperados porque o filho não dorme. Eu sei de tudo isso, eu passei por isso, passo por isso, sei como é que é. Não dormir é equivalente a ser torturado, né? Existem técnicas de tortura que está diretamente ligado a não deixar a pessoa adormecer, ou quando a pessoa está adormecendo, você vai lá e acorda a pessoa várias vezes. E muitas mães experienciam esta angústia da privação de sono, né? E no dia seguinte você ainda tem que cuidar da casa, você ainda tem que cuidar do filho, você tem que trabalhar, né? Ser produtivo como se você tivesse tido uma noite de sono boa. É desumano, eu sei de tudo isso, mas isso não é culpa do seu filho. Isso é culpa de como a gente se organizou enquanto sociedade moderna. Isso é culpa a carga de trabalho e de demandas que são atribuídas às mulheres injustamente. É culpa das nossas escolhas equivocadas, do nosso estilo de vida moderno, mas não é culpa do seu filho. Buscar aceitar o padrão de sono do seu filho como ele é, buscar aceitar que nós somos programados biologicamente para dormirmos juntos, tentar aceitar que o colo, o embalo, a sucção são as formas mais efetivas e mais naturais de fazer o bebê adormecer, tentar redefinir algumas prioridades. Então, em vez de você ir lá e limpar a casa ou responder os e-mails, na hora que o bebê está dormindo, você também descansar, buscar ajuda com a sua rede de apoio, são formas que podem te ajudar a passar por essa fase de uma maneira um pouco mais tranquila. Outras coisas que podem ajudar, né? Uma rotina de sono não rígida, mas uma rotina que ajude a criança a ter sonecas todos os dias, aproximadamente ali no mesmo horário, a ir para a cama no mesmo horário, a ter atividades que levem a criança num processo, num ritual de sono, para que ela se sinta segura. Crianças são muito concretas e elas se sentem seguras com previsibilidade. Por isso que a rotina ajuda muito a criança a ter um sono um pouco mais satisfatório. Higiene do sono significa que você está colocando a criança para dormir numa condição de temperatura ideal, né? Vestido com roupas
que não deixe a criança nem muito quente, nem passando frio, a criança estando alimentada, num ambiente ventilado, que esteja na condição de luz ideal. Tudo isso ajuda a ter um lugar, um ambiente onde a criança se sente mais confortável e pode ter um sono um pouco prolongado. Técnicas como microfisioterapia, osteopatia, florais, né? São técnicas que não são nem um pouco invasivas e podem ajudar bastante, né, no sentido de reequilibrar energeticamente alguns pontos e ajudar o bebê nesse processo de adormecer. Óleos essenciais, principalmente o óleo essencial de lavanda, ajuda no processo de adormecer, tanto para bebês quanto adultos. Então pode colocar num difusor, deixar no quarto um pouco desse cheirinho de óleo de lavanda que ajuda. Ruído branco também é algo que ajuda bastante. Então todas essas técnicas você pode pesquisar, né, que podem ajudar no processo de relaxamento, ajudar a adormecer. E por fim, acredita na natureza e na sua capacidade de maternar. Confia no seu instinto materno e confia no que o seu coração tá te falando. Se escore na força da ancestralidade materna de todo esse planeta, todas as mães que já existiram nesse planeta. Mentaliza que o sono que você vai ter, independente de quanto tempo for a duração desse sono, ele vai ser restaurador o suficiente para que no dia seguinte você esteja bem, esteja produtiva, esteja apta a cuidar do seu filho e a fazer os seus afazeres. Não deixe que esse assunto sono ele vire o centro da atenção na sua vida. Não deixe que isso tire mais a sua energia do que realmente já está tirando. Peça ajuda sempre que você puder. Seja para cuidar da casa, para cuidar da criança, para você poder descansar. Peça ajuda. E acredite, vai passar.